Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ellen de Almeida e eu sou a sua jardineira da sorte. Vou te contar como cuidar das suas plantas nessa época mais seca do ano, que é o inverno. Vou te dar dicas de como fazer a rega, de como cuidar delas e proteger contra o frio excessivo, e vou te passar também alguns cuidados contra fungos para deixar a sua planta bem mais saudável. Então aqui vai uma dica de ouro para você usar leite para combater fungos nas suas plantas, principalmente o oídio. Alguns pesquisadores da Embrapa constataram que o leite é um fungicida ideal para controle de pragas como fungos. E eu vou ensinar para vocês como fazer a medida certinha para você fazer a aplicação nas suas plantas. O ideal é você usar somente 10% da composição de leite com água, tá? Vamos usar também detergente para que a solução fixe melhor nas suas plantas. Aqui eu peguei um potinho de fermento, porque ele indica aqui 100 gramas, e gramas é a mesma coisa que milímetros. Então aqui 100 gramas é igual a 100 milímetros, 100 ml de leite. Coloquei aqui 900 ml de água para mais 100 ml de leite, que vai formar um total de 1 litro. Vou despejar algumas gotinhas de detergente. Coloquei equivalente a 5 gotas. E está pronta a minha solução caseira contra fungos nas minhas plantas, principalmente oídio. Eu uso esse pulverizador da Branco, que é sobre pressão, e ele é muito eficiente porque ele despeja todo o conteúdo, todo o líquido que eu preciso por igual nas plantas. Assim elas vão estar protegidas por muito mais tempo. É só você pressionar para ter a pressão que você deseja e fazer a aplicação por completo nas plantas, tá? Aqui eu posso até mesmo controlar o tipo de jato que eu quero. Pode borrifar sem medo, principalmente nas folhas. Essa aplicação ela deve ser feita a cada 15 dias, assim você vai combater que novos tipos de fungos apareçam e você também poderá controlar os que já tem. Se por acaso sobrar essa solução com leite dentro do seu pulverizador, você não pode reaproveitá-lo, tá? Então você terá que jogar fora. Aproveite para espirrar em todas as plantas que você tem, e quando você fizer nova aplicação daqui 15 dias, você terá que fazer a solução novamente para que seja fresco, né? Até porque o leite não pode ser reaproveitado. Aqui eu coloquei um tecido do tipo TNT. Isso aqui vai proteger as suas plantas contra aqueles frios intensos, aquelas brisas da manhã que fazem mal às plantinhas que não são tão resistentes ao frio. Claro, aqui é só um exemplo, ele está pequenininho, o ideal é você colocar um comprido que vá até o chão, ou que você possa prendê-los para eles não saírem do lugar e proteger adequadamente as suas plantas. O TNT é um bom tecido porque ele tem como passar o ar, não vai deixar as plantas abafadas. E é claro, pela manhã você deve retirar para que entre a luz do sol. É uma forma de você proteger as suas plantas durante o inverno contra as geadas, né, e aqueles frios intensos que podem acabar causando queimaduras nas suas plantas. Assim você pode mantê-las mais saudáveis e que resistam até o final do inverno. Aqui vai algumas opções de flores para esta estação do ano, que é o inverno. Você pode usar camélias, tulipas, azaleias, ciclames e algumas outras. Essas plantas, elas são específicas de inflorescências para o inverno, então, você tendo esse entendimento de que cada planta tem o seu tempo, você pode ter uma floração para o ano inteiro, escolhendo as plantas certas de cada estação do ano. Vamos falar sobre as regas? Esse é um assunto muito importante para nossos cuidados com as plantas no inverno, tá? O que acontece? Por ser uma época muito mais seca, a gente tem que ter um cuidado especial com a rega. Ela deve ser feita entre as 6 e as 10 da manhã, no máximo, tá? Não deve ser regada no período da noite, porque a noite é onde fica mais frio, não tem como evaporar aquela água. Isso pode acabar concentrando água nas raízes por mais tempo. Isso não é desejado no inverno. Isso pode ocasionar fungos, né? Pode acarretar também no apodrecimento das raízes, porque nessa estação mais fria, a água se mantém por mais tempo na terra molhada. Então, a rega é imprescindível que você faça durante o dia, no período da manhã,
tá? À noite, evite isso. Claro, se chover, não temos como fazer nada, é a natureza falando por si só. Mas fica uma dica agora nesse tempo de seca para você controlar as regas para serem mais moderadas, tá bom? E somente nesse período da manhã. Essa solução com água e leite que eu apresentei para vocês é uma solução mais barata e com certeza menos agressiva para você usar nas suas plantas, justamente para evitar o uso de agrotóxicos, para que a gente tenha uma alimentação cada vez mais saudável. No controle da sua casa, das suas plantas, das suas hortaliças, você pode usar essa solução com água e leite, porque você vai ter um controle menor ali, mais minucioso. Então ele é super eficiente, tanto para evitar que esses fungos venham e também para evitar que eles proliferem ainda mais. Você sabe a diferença de oídio e mildio? Eu vou te contar. O mildio, ele é um tipo de fungo que ele se manifesta de dentro para fora das plantas. Ele contém algumas características que apresentam uma coloração verde clara e ele vai intensificando, ficando amarelado até aparecer um tipo de necrose ali nas folhas, tá? Diferente do oídio. O oídio é aquele pozinho branco que você vê geralmente nos tomateiros, nos morangueiros, até mesmo nas rosas, tá? Tem algumas azaleias também, é aquele pozinho branco que fica na parte da superfície da planta. Então, essa solução de água com leite, ela é importante no combate desses fungos. E a diferença também é que o mildio, ele se prolifera em temperaturas mais amenas, com mais umidade da água, enquanto o oídio é em temperaturas mais quentes, porém totalmente secas. Por isso que temos que utilizar esta solução nessa época de inverno, onde a temperatura é bem mais seca. Para aquelas plantas que você tem dentro de casa, por favor, traga para fora e faça a aplicação no ambiente externo, para que esses resíduos que acabam caindo não fiquem cheirando dentro da sua casa e você terá que limpar. Então a minha dica é para você fazer isso no lado externo da sua casa. Relembrando que essa solução não pode ser reutilizada, tá bom? Você deve fazer essa aplicação a cada 15 dias, porém, se sobrar essa solução ainda dentro do seu pulverizador, jogue fora. Essas pesquisas de soluções feitas com leite, elas são principalmente eficazes contra os fungos oídio, tá? Não sabemos ainda se para outros fungos ela servirá também. Então, para essa aplicação aqui, eu indico para o oídio, principalmente nessa época de inverno, onde o tempo é mais seco e é onde esse tipo de fungo se prolifera com mais rapidez. O nosso inverno começa agora em junho, então aproveitem essas dicas e já comecem agora a proteger as suas plantinhas para que elas passem por essa estação do ano bem saudáveis e lindas. Tchau, tchau!